Acontece alguma coisa ruim e aquilo acaba com o seu dia. Pode ser um vexame muito grande que você passou, uma briga verbal com um colega de trabalho, com alguém da sua família, ou um comportamento grosseiro, ou até mesmo abusivo do seu chefe. Então, e você fica remoendo aquilo, lembrando repetidamente do evento, e esse remoer te faz muito mal. No final do dia você está acabado, e em alguns casos não consegue nem dormir lembrando do episódio. Pois é, se você quiser mudar isso, dá um basta nessa situação, parar de ficar remoendo coisas que aconteceram, assista esse vídeo porque eu vou te ensinar como parar de desperdiçar energia, porque afinal de contas, você ficar remoendo as coisas não vai mudar o passado, só vai te desgastar. E se você quiser dica de como usar melhor o seu cérebro, o seu desenvolvimento profissional e pessoal, se inscreva no canal. Toda semana eu trago dicas, eu trago conhecimento que pode fazer a diferença na sua vida. E todos eles baseados na neurociência e na programação neurolinguística. Recado dado, vamos para o conteúdo. Basicamente, esse remoer, ficar remoendo essas situações, é a sua mente ficar repetindo, recuperando e repetindo aquela memória, como se estivesse rodando um filme o tempo todo, de uma forma que você não controla. Se isso acontece muito esporadicamente, muito raramente, isso até que não vai te prejudicar. Mas se isso acontece com uma certa frequência, é muito ruim. Por quê? Sua mente não diferencia o que está acontecendo do que você está lembrando ou do que você está imaginando. Para a sua mente é tudo a mesma coisa. Então, quando você fica recuperando aquela memória, lembrando de novo, para o seu cérebro, tudo está acontecendo naquele momento. Então, a química é quase a mesma, e é uma química muito ruim liberada. Ela não faz bem para o seu corpo, porque em vez de você ter uma liberação do evento ruim, a química ruim, você tem, sei lá, 30 liberações da química, porque você lembrou, ficou remoendo, lembrou daquilo 30, 50 vezes. Imagina o dano para o seu organismo. E é por isso que você precisa de técnicas para que você ou controle esse automatismo, para que quebre ele, ou diminua a carga emocional negativa dessa memória. E para isso você só precisa aprender a modificar essa memória específica, que é a memória desse evento negativo. E você pode pensar nessa hora, nossa, mas dar uma memória, isso parece sério, isso não é prejudicial, isso não é uma coisa muito radical? Não. O dar uma memória não é uma coisa assim tão complicada quanto parece. A neurociência nos diz que toda vez que a gente recupera uma memória, que você lembra de alguma coisa, você já está modificando essa memória. Então, naturalmente, mesmo essa sua memória desse evento ruim, é, você recupera ele várias vezes, ele vai sendo modificado, desensibilizado, vai diminuindo a importância, e na maioria dos casos, você vai esquecer, aquilo não vai te incomodar mais. O problema é que, às vezes, ela fica e te prejudica, ou, mesmo que ela desapareça, demora um tempo para ela ser desensibilizada. E, nesse período, pelo número de vezes que ela foi recuperada, você sofreu os efeitos aí de toda essa química ruim liberada no seu corpo. Mas então, como que a gente pode fazer para acelerar esse processo de dessensibilização dessa memória ruim que fica rodando? Eu vou simplificar ao máximo a explicação para que todo mundo consiga entender e executar as técnicas para que elas deem certo. As nossas memórias são compostas principalmente por representações de sons e imagens dos eventos. Então, aquele evento específico negativo tem representações de sons e pode também ter representações de imagens. Então, vamos para o primeiro caso. A sua memória é só dos sons. Então, você fica lembrando do diálogo, da voz da pessoa dizendo as coisas para você, e aquilo te provoca um diálogo interno, aquilo é um absurdo, eu não podia ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo. Isso é extremamente perturbador. Então, o que você pode fazer quando essa memória é composta dessa representação de sons? Você vai mudar a representação dos sons. Modificando essa representação, você muda toda essa situação. Por exemplo, você pode baixar o som e experimentando baixando o som até não ter mais som. A mente é sua. Você muito provavelmente vai conseguir fazer isso. Ah, não conseguia baixar o som, você pode
experimentar transformar a voz da outra pessoa numa voz engraçada, uma voz do Pato Donald, por exemplo. O humor é muito poderoso. Então, talvez você transformando, acabe com aquele automatismo e reduza também a carga emocional daquele diálogo. Você pode também colocar não consigo alterar a voz. Você pode colocar uma música engraçada ao fundo, pode ir aumentando essa música engraçada ou qualquer outra música, de modo que você não ouça mais o diálogo. Vá experimentando essas mudanças, vá brincando com essas mudanças de representações dos sons. Em algum momento você vai perceber que algo vai mudar. Nesse momento, quebra aquele ciclo e você vai ver que a técnica funcionou. Mas e se for uma imagem? Uma imagem, geralmente, é um filme. O que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, sair de dentro do filme. Nesses casos, geralmente você está dentro do filme. Sai de dentro do filme, veja a situação numa tela, olhe para ela, e aí você vai mudando as representações da imagem. Você tira a cor daquela imagem, deixa a imagem preta e branca. Você tira a nitidez, o foco, tira o brilho daquela imagem. Você diminui a imagem até uma foto 3x4, e você pode levar aquela imagem até o horizonte, até que ela desapareça completamente. Fazendo isso, você levanta, vai fazer alguma coisa. Isso é para quebrar o estado. Não vou explicar o que é isso, mas é uma coisa importante. Vai fazer alguma coisa, vai, por exemplo, tomar uma água. Depois que você tomou uma água, observe o que aconteceu e veja se o ciclo foi quebrado. Você pode, eu não consigo, são muitos detalhes, eu não consigo mexer em todos eles. Simplifica, joga uma tinta branca, deixa o filme passando ali, mas joga tudo branco que você não vai ver mais o filme. Veja se isso funciona. Outra coisa que você pode fazer, e também funciona, você pode, ao repetir, você imagina o filme voltando de trás para frente, rápido. Volta de trás para frente rápido. Faça isso algumas vezes e veja o resultado. Você mudando essas representações, muito provavelmente, esse ciclo de ruminação, esse ciclo de você ficar remoendo as coisas, vai ser rompido. Mas se for som e imagem ao mesmo tempo, os dois combinados? Simples, você combina as técnicas do som e da imagem. Então, quando você mexer na representação da imagem, lembre também de mexer na representação do som. Você combina as duas técnicas. Só isso. Simples. Mas existe a possibilidade de você também ser uma das pessoas em que você não consegue mexer bem com imagens, ou você altera, mas não funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com a sua fisiologia. E eu vou dar duas dicas para você para alterar a sua fisiologia, para acabar com essa ruminação, com ficar remoendo esses pensamentos. Para que você faça isso, você pegue um temporizador, né, um cronômetro ao contrário, coloque 5 ou 10 minutos, um alarme para tocar, e você vai para um lugar reservado. Se você estiver em casa, vai para o seu quarto, se você estiver no trabalho, pode ir para o banheiro, e você vai começar inspirando normalmente e respirando o mais devagar, soltando o ar o mais devagar que você puder. Faça isso umas 5, 10 vezes, e após essas 5 vezes, ou 10, você passa a inspirar contando até 4 e respirar contando até 4. Pega o ar, conta até 4, solta o ar contando até 4. O mais importante é se concentrar na contagem e mantendo o ritmo. Se vier os pensamentos, aquela memória, você volta imediatamente, reconheceu, volta para o seu padrão respiratório, até que o alarme soe. Quando o tempo acabar, perceba, muito provavelmente você parou com o padrão de ficar remoendo pensamentos. Uma última técnica que é muito boa também é aquela que mexe com o seu estado de recursos. Quando você está remoendo uma situação ruim, você está num estado sem recursos. Você não tem o controle daquele automatismo. Se você adquire recursos internos, você consegue aí ter um maior domínio sobre si mesmo. Como você vai fazer isso? Você vai utilizar esse jogo do alfabeto, que é um exercício em que ele reúne elementos de concentração e movimentação do corpo, e um tipo de movimentação que ele mexe, né, ele trabalha
com os dois hemisférios do seu cérebro, o que faz com que você tenha uma mudança de estado muito grande. Eu não vou explicar esse exercício nesse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e vou deixar o link do vídeo na descrição abaixo, porque você lá vai encontrar exatamente, detalhadamente, como você faz esse exercício. E até outras aplicações que você pode achar muito interessante para esse jogo do alfabeto. Pois é, você não precisa ficar se desgastando à toa. Você tem possibilidade, você tem ferramentas para que você tenha um maior domínio sobre essas situações, sobre o seu cérebro e sobre si mesmo. Curtiu o vídeo? Então, dê um like, né? Dê um joinha, não te custa nada e é muito importante para nós que somos produtores de conteúdo aqui no YouTube. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau!